Romanos 4, 13 ao 15. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Uma das dificuldades das pessoas de receber o Evangelho e crer em Cristo, e assim obter a salvação prometida pela Bíblia, pela palavra de Deus, é o apego que as pessoas têm a regras. O ser humano ele é apegado às regras. E o apego a regras tem um motivo. Porque lá no fundo as pessoas elas querem depender apenas de si mesmas. Elas confiam em si próprias. Então esse é o motivo pelo qual as pessoas se apegam a regras. E basicamente, se você observar, o ser humano ele se apega a 3 regras no que se refere à sua vida espiritual, à realidade da sua espiritualidade. Ele se apega a regras relacionadas à religião, regras religiosas, ou ele se apega a regras moralistas, que às vezes está relacionado também à religião, não necessariamente, e ele se apega à retidão pessoal, que é aquela moral que é justa, mas que ele quer cumprir por si próprio, pelo seu próprio esforço. Então, na verdade, as pessoas elas têm dificuldade de aceitar o Evangelho, porque o Evangelho vai dizer para as pessoas que elas têm que abrir mão de tudo isso. Seja o que for que a pessoa esteja apegada, ela tem que abrir mão para crer e receber salvação somente pela fé em Cristo Jesus. Então, por exemplo, as pessoas se apegam a regras religiosas, como quando elas assumem um sistema religioso e então começam a ter uma alimentação específica para que elas possam alcançar a salvação através daquele conjunto ali de modos de se alimentar. Né? Posso comer isso, não posso comer aquilo, comer isso é pecado, comer aquilo não é pecado. As pessoas se apegam à participação às celebrações e cerimônias. A religião diz que eu tenho que participar dessa cerimônia, que eu tenho que participar dessa celebração. Eu fui, participei, então eu estou bem de acordo com a religião, estou cumprindo a regra. As pessoas se apegam a práticas de orações que as religiões estipulam, a realização de rituais, ao próprio pertencimento e envolvimento no ambiente religioso. Não, mas eu sou daquela religião, eu sou desta religião, estou vivendo de acordo com as regras desta religião. A pessoa está apegada a regras. Pega-se a questões moralistas que às vezes estão ligadas à religião. Por exemplo, olha, não pode vestir essa roupa, não pode vestir aquela roupa, essa roupa pode vestir, essa roupa que é de Deus, aquela dali não é de Deus. E as pessoas então ficam preocupadas em atender e se conformar a esse tipo de padrão que é moralista, tá? Para que ela possa então ter uma confiança de que ela vai ser reencontrada, né, de uma maneira positiva diante de Deus, encontrar a sua salvação. E isso vai se extrapolando. Tem religião, tem regra moralista que vai dizer, por exemplo, que o homem não pode usar barba. Usar barba não é de Deus. O homem tem que raspar a barba. Né? E outras coisas. A mulher não pode cortar cabelo. Por aí vai. Tem algumas religiões que vão, né, propor questões relacionadas assim à moralidade como elementos chaves. Então, você tem que seguir algumas regras que moldam seu falar. Então, você não vai encontrar mais determinados tipos de palavras no vocabulário daquela pessoa porque ela está seguindo regras. Você tem que ter uma vida onde você reprova determinados prazeres e padrões carnais, mundanos. Então, por exemplo, pessoas que entram para essas religiões vão olhar para a realidade como o carnaval. Nós estamos aí próximo a essa data. Vai falar assim, não, isso não é de Deus. Eu não vou participar de carnaval porque isso não é de Deus. E eu não participando de carnaval, aí Deus vai ficar contente comigo, eu vou ficar bacana com Deus. Ela está se apegando a regras. Eu sou trabalhador, eu não fumo, né, eu não tenho vícios, não uso drogas,
eu sou fiel nos acordos, o que eu falo com as pessoas, a minha palavra, as pessoas sabem que pode confiar nela, que eu cumpro. Eu estou sempre pronto, disposto a ajudar pessoas. O que ela está dizendo com isso? Olha, existe uma série de regras que são um padrão moral até justo. Essas coisas são corretas. E eu, então, confio que vivendo por essas coisas, pelo meu esforço, eu vou, então, estar bem com Deus. As pessoas se apegam a essas coisas. E quando nós olhamos para o Evangelho reprova isso. O Evangelho vai dizer assim, não, não e não. O que você é um pecador, por mais que você se esforce, você tem faltas e é culpado diante de Deus. Então você precisa crer naquilo que Deus providenciou para a sua salvação, que é Jesus Cristo. E é isso que Paulo está discutindo aqui. Nós estávamos estudando no final do ano, estamos retomando agora em fevereiro, o estudo aqui no livro de Romanos. E é isso que Paulo está aqui discutindo. No capítulo 3, 4 e 5, ele vai ensinar aí para nós, ele está nos ensinando sobre justificação. Que justificação, ela é pela fé. E o que é justificação? Justificação é quando Deus declara uma pessoa justa, portanto, sem condenação, portanto, salva. E a Bíblia vai nos dizer nesses 3 capítulos aí, que essa justificação, ou seja, quando uma pessoa então ela está salva por Deus, declarado por Deus a sua justiça, é porque ela recebe de Cristo justiça para ser reconhecido, ser achado assim por Deus. E essa justiça ela é recebida através da fé. O que nós fazemos é crer no Evangelho, crer na mensagem que anuncia que Cristo veio ao mundo para resgatar pecadores perdidos, para nos resgatar. Que Ele morreu na cruz pelo nosso pecado, que Ele pagou o nosso pecado, que Ele carregou a nossa culpa e que nele nós podemos ser salvos. Então, em resumo, essa é a doutrina e essa é a parte, o aspecto do Evangelho que está sendo tratado nesses capítulos 3 ao 5 de Romanos, a justificação pela fé. Então, deixe eu mostrar para vocês só aí para a gente revisar, porque desde dezembro que a gente não segue nessa linha de raciocínio. Volta comigo aí no capítulo 3, deixe-me ler com vocês alguns versículos para a gente construir aqui um panorama base, um contexto, né, do ensino, do estudo aqui. Romanos 3, versículo de número 20, nós encontramos o ensino do apóstolo assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo está aqui já dizendo, olha, ninguém é declarado justo por Deus por causa da lei, por se conformar à lei. Na verdade, a lei, ela nos mostra, nos dá o pleno conhecimento do pecado. Ela aponta, revela o pecado que há em nós. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, Deus manifesta uma justiça, mas uma justiça que é sem lei, que é aquilo que Deus já vinha pregando pelos profetas, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Que justiça é essa? É uma justiça que eu recebo através da fé. Da fé em quem? Em Cristo Jesus. Então essa justiça está baseada em Cristo, tem a ver com Cristo, tem a ver com Cristo o justo, não eu me colocando como uma pessoa justa por me conformar à lei, a regras, mas tem a ver com Cristo. Então eu creio em Cristo e em Cristo eu recebo a salvação. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então, de novo, ele diz que nós somos justificados gratuitamente, e isso é uma graça, ou seja, é algo que nós recebemos sem merecer. Não tem a ver com nós realizarmos coisas e nos tornarmos dignos, mas tem a ver com aquilo que Deus faz em nós, ou para nós, através de Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Que redenção é essa? Jesus lá na cruz morreu, derramou o seu sangue para que nosso pecado fosse pago nele. A nossa culpa foi colocada sobre os ombros dele ali. Ali Deus fez justiça por nós. É isso que estava acontecendo no Calvário, e é por isso que o Evangelho é a mensagem que nos chama a crer em Cristo,
a confiar que Jesus lá na cruz ele estava fazendo justiça pelo nosso pecado. E essa é a justiça que pode nos tornar salvos, justos diante de Deus. A justiça de Cristo na cruz, não a que eu faço por mim mesmo, não a que eu alcanço através de regras, seja quais quer que forem. Então esse é o texto aí, o ensino do capítulo 3. No capítulo 4 ele vai ensinar as mesmas coisas, a justificação pela fé, mas fazendo uma espécie de estudo de caso. Todo o capítulo 4 ele chama então a pensar sobre a situação de Abraão. Abraão viveu antes da lei de Moisés. Abraão não recebeu lei de Deus para que ele pudesse conformar sua vida a uma lei para ser merecedor digno de salvação. Então o apóstolo encontra em Abraão um exemplo ideal para a gente entender e para os judeus entenderem também que a salvação é sim pela fé em Cristo, que tem que receber o evangelho. Porque o próprio Abraão foi justificado por fé. Ele foi declarado salvo, justo por Deus, por causa da sua fé, não porque ele conformou sua vida a determinados padrões, determinadas regras, a lei judaica, a lei de Moisés. Então é isso que a gente tem no capítulo 4. Observe. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão? Nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Ou seja, Abraão não tem, porque ele não foi justificado por obras. Versículo 3, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele então traz aqui o texto lá de Gênesis 15. Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça, ou seja, Abraão foi salvo. Como que Abraão foi encontrado justo diante de Deus? Porque ele creu. Ele creu naquilo que Deus anunciou, nas promessas. Ele foi salvo por fé. É isso que ele vai apresentar então aqui nesse capítulo. Versículo 7. Ele vai dizer assim, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E aí ele explica aqui, através das palavras de Davi, o que a justificação ela realiza no homem. Ela realiza o perdão de pecados. Por isso que ele usa esse salmo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Uma pessoa que crê, como Abraão, o que ele alcança? Ele alcança o perdão de pecados. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Ele alcança o livramento da culpa, da ira de Deus. Ele é pecador, ele merece o juízo de Deus, ele está sob a ira de Deus, e Deus tira de sobre ele a sua culpa, tira de sobre ele a sua ira. Então olha só, o versículo 8, ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. É isso que a justificação faz na nossa vida. Deus jamais nos imputa pecado. Não é que nós deixamos de ser pecadores, não. Nós continuamos pecadores. Mas Deus agora não vai atribuir a nós o nosso pecado, não vai fazer a cobrança do nosso pecado em nós mesmos, porque Ele fez em Jesus Cristo lá na cruz. Essa é a promessa. Lá a justiça foi feita. Então é por isso que a gente tem que crer em Cristo. Versículos de número 9 ao 11 aí do capítulo 4, ele vai falar então aqui sobre a circuncisão e a lei mosaica, e a aliança mosaica, que elas não importam então para a justificação, para a salvação. Nós estudamos sobre isso, eu vou ler rapidamente, o texto diz, vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída? Estando ele já circunciso ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Então, o que Paulo acha para ensinar aqui? Gente, veja Abraão, não tem a ver com lei, não tem a ver com a circuncisão, com obedecer aos rituais. Abraão, ele recebeu ali a justificação quando ele era circunciso ou incircunciso. E a resposta para o judeu, conhece o livro de Gênesis, é muito clara. Incircunciso. Abraão creu e foi imputada a justiça a ele antes dele receber a ordem de Deus para circuncidar a ele e a todo macho, né, todo homem, todo menino da sua casa a partir de 8 dias. Então o que Paulo está dizendo é muito claro. Se dependesse de alguma regra, de alguma lei, por exemplo, a regra da circuncisão, Abraão tinha sido salvo.
ou Deus tinha dado a ele a circuncisão antes de dar a ele a promessa. Mas ele foi justificado antes, quando ainda era incircunciso. Então ele está com isso, né, estudando aqui o caso, propondo o estudo de caso na vida de Abraão, mostrando para nós que realmente justificação é pela fé somente. E assim vai. O texto vai terminar o capítulo 4 e o capítulo 5. Eu vou ler só para os irmãos verem que o assunto aqui continua a justificação. Lá no versículo 25 do capítulo 4, nós vemos assim: o qual, ele falando de Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. É nele que está a nossa justiça. Jesus foi entregue por causa do nosso pecado. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Esse é o assunto do capítulo 4 inteiro todo. Versículo 5, capítulo 5 também. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o tema. E observe, esse é um tema assim, crucial no Evangelho. Em Romanos, 3 capítulos da parte doutrinária da carta são dedicados a isso. Se uma pessoa não compreende esse elemento básico, a gente pode resumir numa palavra. Numa frase, como que uma pessoa é salva? Ela é salva crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ela é salva confiando apenas em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa doutrina simples, ela é argumentada e ensinada em 3 longos capítulos. E, irmãos, eu não creio que isso é à toa. É porque a resistência do ser humano está exatamente aí. O ser humano não quer abrir mão da confiança em si próprio. O ser humano, ele quer conformar-se a regras. Eu preciso viver as coisas da minha religião. Eu preciso praticar esses conjunto de elementos moralistas. Eu preciso ser uma boa pessoa. Não, você não precisa disso para ser salvo, porque na verdade você não é. Você é um ímpio. Então você precisa de Cristo, você precisa desapegar dessa confiança falsa para receber Cristo no Evangelho, porque a justificação é pela fé somente. Então essa é uma luta. E é isso que nós vamos encontrar aqui nesse versículo 3, 14 e 15, onde o apóstolo mais uma vez vai confrontar a ideia de buscar a salvação por meio da lei, do cumprimento de regras religiosas, moralistas, ou por retidão pessoal, seja que tipo de lei que a pessoa está usando para balizar sua vida. Mais uma vez, Paulo vai dizer, olha, não é por regras, não é por lei, não é por obras, não é pelo que você realiza, é pela fé, fé na promessa. Então é isso que a gente vai ter, a lei, a fé e a promessa nesses versículos. Observe comigo o versículo 13 aí. A lei não foi por intermédio da lei. Os 3 elementos básicos desses versículos aqui. Que Abraão, a sua descendência, coube a promessa. Então, lei e promessa. De ser herdeiro do mundo e sim, mediante a justiça da fé. Fé. Então, aqui Paulo vai mais uma vez relacionar essas 3 coisas. Lei, fé e promessa. E a relação que ele faz, na verdade, é uma relação de desconstrução. A promessa não tem a ver com a lei. Porque, caso contrário, acaba a fé. Então é isso que a gente vai encontrar nesse texto, esses 3 conceitos aí. A lei. Que lei é essa? O que ele está pensando? Capítulo 2, desde o versículo 17, nós estudamos lá quando ele está aqui argumentando aos judeus. E, basicamente, principalmente, ele está aqui pensando na lei mosaica, concedida aos judeus desde a Aliança do Sinai. Que, para aquele primeiro público a quem Paulo está escrevendo, era o ponto mais difícil. Os judeus que estavam presentes na cidade de Roma. E eles tinham essa dúvida. Mas quer dizer, então, que a gente não tem que guardar a lei de Moisés? Quer dizer, então, que a salvação não vem pela lei de Moisés? E é isso que Paulo, então, veio trabalhando aí no capítulo 2 e mostrando para eles o que a lei realmente faz. A lei mostra que nós somos culpados, que nós somos dignos de juízo, que nós somos dignos de receber a ira de Deus.
É esse o conceito, aí não vou ler o versículo 17 ao 23, ele nos dá exemplos disso. A fé, nós já lemos, 3:22, tem a ver com a fé em Cristo. 3:22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então aqui no capítulo 4, versículo 13, quando ele termina dizendo a justiça da fé, de que fé que ele está falando? Ele está relacionando aqui lei com qual fé? A fé em Cristo agora. Lá atrás, Abraão recebeu a promessa de uma grande descendência, de serem abençoados nele todas as nações da terra, de herdar a terra. Agora, a fé, ela é prometida ou ela é desperta, ela é desafiada com base na promessa relacionada a Cristo. Olha, Cristo veio, o Messias. Ele morreu pelos seus pecados, você precisa crer nele. Então é essa fé. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então é essa fé que ele tem em mente aqui. E a promessa, Paulo vai dizer aí no versículo 13, coube a promessa de ser herdeiro do mundo. A promessa é a promessa de ser herdeiro do mundo. O que quer dizer isso? A primeira leitura, e sem a gente pensar bem e à luz da Escritura, pode parecer que o apóstolo está aqui anunciando uma nova promessa, porque se você ler Gênesis, no contexto lá de Abraão, que é o estudo de caso, Deus não fala hora nenhuma que Abraão iria ser herdeiro do mundo, ou a sua descendência. Você não encontra isso em Gênesis. Então, à primeira vista, pode parecer que Paulo está aqui anunciando uma nova promessa, ou dando um salto, agregando um novo elemento aqui, mas não. O que acontece aqui, é importante a gente entender que essa promessa é uma implicação abrangente e final de todas as promessas que Deus fez desde Abraão, as promessas de salvação. No fim das contas, todas as promessas que Deus faz ao ser humano, que tem a ver com salvação, elas, na consumação de todas as coisas, envolvem os salvos herdar o mundo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele diz herdeiros do mundo. Então, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. Por exemplo, eu vou ler com vocês alguns versículos sobre isso. Em Josué 1, capítulo 1, versículo 13, nós temos um texto importante que o autor aos Hebreus vai nos interpretar o que aconteceu ali, que nós vamos ler aqui em Josué 1, à luz da promessa da salvação. Então, olha o que diz. Josué 1:13, a Bíblia diz assim: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servos do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Quando Josué está falando aos filhos de Israel, ele diz assim: olha, lembra que Moisés disse? Deus concede vocês descanso. Como? Dando essa terra, a terra de Canaã. Então a terra foi um descanso concedido por Deus à descendência de Abraão. Mas o que era essa promessa e esse descanso? O autor aos Hebreus vai dizer que isso era uma espécie de tipo, ou seja, um elemento simbólico que apontava para a realidade concreta, futura, ainda a ser concretizada. Então, em Hebreus 4, por exemplo, nós lemos o autor aos Hebreus dizendo assim, Epístola aos Hebreus, capítulo 4, e novamente no mesmo lugar, ele está citando Bíblia, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Deixa eu explicar isso em parte. O que o autor dos Hebreus está aqui nos dizendo? Ele diz assim, olha, na Bíblia, no livro dos Salmos, Deus, através do profeta, anunciou assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Espera aí. Depois de Deus ter dado a terra ao povo de Israel, muito tempo depois, Deus chama o povo de novo ao arrependimento e diz: não endureça o vosso coração. Como pode isso se a promessa já tivesse plenamente cumprida
Qual era o sentido disso? Não teria sentido. O que ele está dizendo é o seguinte: se Deus usa o mesmo nome, a mesma nomenclatura para falar de uma realidade possível para gerações posteriores, aquela que recebeu a terra com Moisés e Josué, é porque a promessa de descanso na terra, ela não cumpriu-se ainda plenamente, mas existe um cumprimento esperado e futuro cabal. E é por isso que ele termina aí o seu ensino em Hebreus 4, versículo 8, ele diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Ou seja, a promessa do descanso, ela ainda está para se cumprir plenamente. É algo que ainda está pela frente, que tem a ver com a salvação, com a volta de Cristo e a plenitude da salvação. Então, quando Paulo está dizendo lá em Romanos que a Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, ele está aqui dizendo o seguinte: olha, aquelas promessas de Abraão, no final das contas, elas se concretizam plenamente só no fim de todas as coisas, quando o número de todo o povo de Deus estiver reunido e eles vão herdar o mundo de fato, novos céus e nova terra. Então, por isso que Abraão, por isso que Paulo coloca dessa maneira. A promessa, então, é ser herdeiros do mundo, que é a plenitude da salvação. É isso que ele está pensando aqui. Então, há vários textos na Bíblia onde nós vamos encontrar isso. Por exemplo, em Isaías, nós vamos encontrar no capítulo 60, Deus falando assim: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Todos do teu povo, ou seja, todo que é verdadeiro povo de Deus, será justo, justificado diante de Deus. E o que vai acontecer? Vai herdar a terra. Jesus usa essa mesma linguagem. No Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra no futuro. É uma promessa que ainda está a ser cumprida. A plenitude da salvação. Quando os salvos receberão em Cristo novos céus e nova terra. Então é disso que Paulo está pensando. Quando ele pensa em lei, regras, especialmente as regras vindas na lei de Moisés, na aliança mosaica. Quando ele pensa em fé, ele está falando de fé em Cristo. E quando ele fala aqui de promessa, é herdar o mundo, é a plenitude da salvação. Então é isso que ele está aqui tentando relacionar. É possível alguém ter a salvação plena e final através da lei, das regras? Ele vai dizer que não. E que se alguém abraça isso, na verdade, ele põe de lado a fé em Cristo. É isso que ele vai trabalhar aqui. Então vamos olhar aqui. O argumento dele, ele tem 3 etapas. Versículo 13, uma declaração aqui positiva e uma declaração negativa. Ele diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão, sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. O que ele está dizendo? Está dizendo, gente, a Abraão, a promessa de salvação não veio através de lei. Vocês precisam reconhecer isso. A lei que Deus deu aos judeus foi dada 430 anos depois em Moisés. Abraão nunca recebeu lei, nunca ouviu lei. E mesmo assim ele recebeu promessa de salvação, salvação plena. Então vocês não podem ficar apegados à lei, como se o cumprimento da lei fosse uma necessidade para que alguém fosse salvo. É uma declaração simples que significa isso. É uma confrontação. Você não pode se apegar à lei. Pensa, a lei que Deus deu aos judeus através de Moisés veio muito depois. Mas Abraão recebeu a promessa mesmo assim. Não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E então ele faz uma declaração positiva. E sim, mediante a justiça da fé. O que ele está dizendo? A gente percebe a verdade bíblica. Abraão recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo, ou seja, de ser salvo plenamente. É por isso que Hebreus diz que ele estava peregrinando sobre a terra, mas ele aguardava a cidade que não tem fundamentos. Abraão tinha noção de que a salvação, ela cumpria-se plenamente, futuramente, na eternidade, não aqui nessa realidade do mundo ali que ele estava caminhando, peregrinando. E ele recebeu essa promessa por fé. E sim, mediante a justiça da fé. É simples assim. Salvação sempre foi por fé. Abraão recebeu a promessa de salvação por fé. Simples assim.
não pela lei. Então esse é o ensino que ele está trazendo aqui. Versículo 13, ou antes, né? Se foi assim com Abraão, é assim conosco. Paulo está pregando, ensinando a igreja de Roma, cristãos, e ele está dizendo, olha, eu prego o evangelho da salvação em Cristo Jesus, da plena salvação em Cristo Jesus, e nós temos que receber esse evangelho e crer. Porque se foi assim com Abraão, será assim conosco. Essa é a mensagem que nós pregamos, está de acordo com aquilo que Deus fez e ensina na Escritura. Aí ele traz então algumas implicações agora dessa realidade, duas precisamente aí. Essas implicações, na verdade, explicam por que Deus não age, né, por lei, mas por fé, não salva por lei, mas por fé, por regras. Ele vai dizer no 14 assim, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. O que ele quer dizer aqui, gente? Muito simples. Se herdeiros, ou seja, se os que são salvos são os que estão cumprindo a lei, então sabe o que acontece? Anula-se a lei, a fé, cancela-se a promessa. O que quer dizer isso? Se eu creio e se eu confio em obras, em regras, eu estou anulando o valor, a necessidade, a importância, o lugar da fé no meu relacionamento com Deus e para minha salvação. Se os da lei são herdeiros, ou seja, se eu sou salvo por causa da lei, os da lei, então não tem lugar para a fé. É uma coisa importante de pensar, porque as pessoas são incoerentes, elas não estão dispostas a largar o seu apego a regras, mas elas também não estão muito dispostas a negar a fé totalmente. É raro você encontrar alguém que diga assim, não tem nada de fé não. Você não precisa nem saber de Deus, de Cristo, de nada. Você precisa ser só uma pessoa boa ou só cumprir essas regras. Não, a pessoa fala sempre, fé é importante, crer em Deus, crer em Jesus. Mas Paulo está dizendo assim, isso é incoerente. Se os da lei é que são herdeiros, então acabou a fé, cancela a fé, ela não tem mais valor, não precisa, a fé é anulada. E do mesmo modo ele diz, cancela a promessa. A promessa que Abraão recebeu está baseada na fé. Se é a lei, se o caminho é a lei, então aquela promessa que Abraão recebeu também não tem valor nenhum. Então ele está aqui confrontando aquelas pessoas, mostrando para elas, olha, não tem como, ou você recebe o evangelho de Cristo, da salvação pela fé somente em Cristo Jesus como nosso Redentor, ou você está cancelando o valor da fé e está cancelando a promessa. A promessa ela vem mediante a fé. É isso. O que Paulo quer mostrar é que são dois sistemas. São dois sistemas. Existe aquilo que Deus propôs, que o Evangelho traduz para nós. Eu salvo por graça, mediante Cristo Jesus. Você é pecador, você não realiza nada. Você tem culpa diante de mim. Mas eu te salvo, eu te declaro justo em Cristo. Isso é o Evangelho prega. Essa é uma maneira. E existe um outro sistema, onde as pessoas dizem assim, eu faço. Eu vou tentar viver a regra. Eu vou tentar me conformar a essas coisas. Eu vou tentar me apresentar a Deus como uma boa pessoa, sendo moralista, sendo religioso ou sendo um bom cidadão. Paulo está dizendo, se você abraça isso aqui, então isso aqui tudo não tem valor. São dois sistemas opostos, completamente opostos. Terceiro argumento dele, ele vai então dizer o que a lei realiza. Versículo 15, ele diz também assim, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Sabe por que você tem que tomar cuidado com isso? Se você seguir esse sistema das regras, sabe o que a lei realiza para você? Ela suscita ira. O que significa isso? Ela gera ira. Ela gera ira. A lei de Deus, exigindo pureza perfeita e denunciando, né, o pecado, ela condena o pecador. A lei gera ira. É isso que Jesus tentou ensinar e mostrar para as pessoas quando ele estava aqui no seu ministério.
Você cumpre a lei? E as pessoas avaliavam e viam, não cumpro. Eu sou faltoso. Então você é culpado diante de Deus. A lei gera ira. Ela desperta, olha, essa é a regra, esse é o padrão que agrada a Deus e você é falho nele, você é culpado. Então Paulo está dizendo, olha, é isso que a lei consegue. É isso que ela realiza, ela gera ira sobre nós. E ele diz também, mas onde não há lei também não há transgressão. Ou seja, a lei, ela acentua o fato de que somos transgressores do padrão que é agradável a Deus. De que, portanto, não merecemos a sua aprovação, a sua convivência, a sua comunhão. Não somos dignos dele. A lei, na verdade, ela manifesta, ela aponta a transgressão. E é isso que a palavra de Deus vai ensinar. Eu quero ler com os irmãos Gálatas capítulo 3. Eu quero que você perceba que esse ensino é dado também quando Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 7. O apóstolo diz assim, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão? Quem é descendência de Abraão? Os da fé, não é os da lei. Sempre a Bíblia fala, os da fé, tem a ver com fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, Deus justifica os gentios por fé. Não é ensinando eles que eles têm que conformar uma lei, a uma regra, mas é por fé. O Evangelho anuncia fé, crê em Jesus. Preanunciou o Evangelho a Abraão. Como que o Evangelho, essa mensagem, essa promessa de salvação chegou a Abraão? Em ti serão abençoados todos os povos. Nessa promessa estava ali a semente do Evangelho. Porque essa bênção viria através do Cristo que nasceria da sua descendência, o Salvador. Então ali Paulo está dizendo, era uma forma simples do Evangelho. E Abraão creu nisso. Ele confiou no Evangelho. Abraão recebeu o Evangelho também, na sua forma preliminar, pré-encarnação de Cristo, pré a obra expiatória na cruz. Mas já foi anunciado que haveria um Salvador na descendência dele, pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, salvas, poderiam ser salvas. Então o Evangelho foi pregado a Abraão. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, certo? Paulo nunca coloca Abraão como um judeu praticante de lei, mas ele coloca Abraão como alguém que creu. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão era um crente, ele creu nas promessas de Deus que anunciavam salvação. Versículo 10 continua dizendo, porque está escrito, versículo 10, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Se uma pessoa ela resolve confiar em si própria e seguir regras, ela fica debaixo de maldição. Porque ela não consegue cumprir as regras à perfeição. E, na verdade, as regras vão apontar o seu pecado e mostrar que ela está sob maldição, sob juízo de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Todo mundo que mantém esse pensamento apegado a regras para se conformar a Deus, ainda está sem salvação. Ainda está sob a maldição, sob o juízo de Deus. Versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O Paulo coloca, é evidente, isso é uma coisa muito clara, então. Por lei, por regras, por obras, ninguém, essa palavra engloba todos os seres humanos, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Então, como que alguém é justificado? Como que alguém vive diante de Deus? Por fé. Crendo nas promessas de salvação. É assim. E é isso que Paulo está tentando mostrar lá. Lei, fé e promessa. Tem uma promessa de salvação final, cabal, herdar o mundo. Se for por lei, então a fé acaba. A promessa não tem mais valor. Dois sistemas opostos. Se for por lei, sabe o que a lei faz? Ela te coloca mais culpado diante de Deus, mais digno de juízo diante de Deus. É isso. Então desista da lei, desista das regras
Creia em Cristo. Aceite o Evangelho. Confie em Jesus. Seja justificado por fé. Então, isso tem aplicações que eu quero trazer aos irmãos. Primeira, a gente precisa então reconhecer que nós não precisamos de regras religiosas para sermos salvos, para herdarmos com Abraão. A gente precisa de crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, a gente deve rejeitar totalmente qualquer tentativa de buscar salvação, de enquadrar nossa vida por meio de cumprir regras religiosas. Isso tem que ser rejeitado no nosso coração. Eu acho curioso isso, porque é uma coisa tão forte. Há uns anos atrás, uma pessoa veio nos visitar, começou a vir à igreja, e depois ela me abordou numa visita e disse assim: o que eu tenho que fazer lá na igreja batista histórica, né, para que eu seja agradável diante de Deus? Quais são as coisas que a igreja propõe? Tipo assim, os sacramentos, né, os atos rituais, etc. O que ela está pensando? Está pensando em regras ainda. Ela estava querendo trocar as regras do mundo que ela vivia, da religião que ela vivia, que ela praticava, por novas regras. E a Bíblia diz, e o Evangelho rejeite isso. A salvação é Cristo. Você precisa de confiança plena em Jesus como seu Salvador. Entender que você é um pecador, arrepender-se diante de Deus, confiar que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para morrer pelo seu pecado. Deus se fez carne para morrer pelo seu pecado. E confia nisso. Então você tem que rejeitar regras religiosas para ser salvo. E a gente precisa de, ao evangelizar pessoas, notar essas coisas. Às vezes as pessoas estão procurando novas regras religiosas. Ela está insegura. Aí ela já tem algumas regras que ela cumpre, mas ela percebe que aquilo não está suficiente. Aí ela quer mais opções. Quantas pessoas são assim? Pessoas já praticam uma religião, já tem um sistema de regras que ela está tentando cumprir, mas ela está assim, eu não tenho confiança ainda, isso não está suficiente. Deixa-me ver lá nos crentes, lá, quais regras que eu posso pegar com eles também. Está errado isso. A gente tem que pregar Cristo para as pessoas e levar as pessoas a entender essa simples verdade. Justificação, a salvação é por fé em Jesus Cristo somente. Nós temos que rejeitar também a busca por nos enquadrar em regras moralistas, para que a gente seja herdeiro de Abraão. Então nós não podemos ficar pensando assim, não, eu tenho que tomar cuidado, né, com o modo como visto, porque senão Deus não vai, né, ser favorável a mim. Não, salvação não tem a ver com isso. Não tem a ver com, né, um moralismo do tipo, eu sou um bom religioso porque eu vou no culto na igreja todo domingo. Não tem a ver com isso. Todas essas coisas têm que ser rejeitadas. São regras, são sistemas que as pessoas constroem para confiar em si próprio, para tentar estarem dignas para a salvação. E nunca estarão. Nós temos que rejeitar regras do tipo assim, do padrão moral justo. Não, olha, eu não vou em igreja não. Tem muita gente no Brasil hoje que fala assim, não vou na igreja não, esse negócio é uma confusão. A gente sabe que tem uma certa aí, mas é difícil, tem muita gente, mas eu sou uma boa pessoa, sou um bom cidadão, eu cumpro com meus deveres, eu cuido da minha família, etc. Regras. Regras. A salvação pela fé em Cristo, a gente tem que rejeitar isso para receber Cristo como Senhor e Salvador. A lei suscita ira. Até esse padrão moral que ele é justo, ele serve para nos condenar. Talvez agora a pessoa esteja num momento da vida onde ela está tentando ser um bom cidadão e, por exemplo, trabalhar honestamente, mas pode ser que essa própria regra, esse padrão moral, há anos atrás na sua vida, a condena. Ela pode ter tido um único deslize no seu modo de trabalhar, que Deus vê e que a condena. Então não é por regras. A lei suscita ira. Então a gente precisa abrir mão da lei e ensinar as pessoas isso. Abrir mão de regras. Esse texto ensina para nós também que lei e fé não andam juntos. Não andam juntos. A lei anula a fé.
Ela impede uma fé verdadeira. E é importante que as pessoas que estão apegadas a regras, às vezes elas até falam assim, não, mas eu confio em Cristo, eu sou cristão, eu tenho fé. Tá, você tem uma fé no sentido de consentir algumas verdades bíblicas, mas a fé que salva, que é a fé exclusiva em Cristo Jesus, você ainda não tem. A lei anula a fé. É isso que a Bíblia ensina. As regras ressaltam a nossa condenação. É importante entender isso, porque mesmo que a pessoa ela fala assim, não, agora eu vou mudar de vida, acontece isso, e eu vou ser diferente, eu vou fazer assim, vou fazer assado, e às vezes é aquele próprio padrão de regras que ela quer viver, da agora em diante, já a condena, porque no passado ela já transgrediu todas aquelas coisas. Mas e aí? Deus avalia a nossa vida como um todo. Não avalia a partir de hoje. É como um todo. É por isso que nós precisamos rejeitar isso e dizer, eu preciso de Jesus Cristo. É só Jesus que faz o suficiente por mim. Só Jesus. Esse ensino serve também para a gente identificar algumas religiões que são falsas. Religiões, igrejas que apresentam dificuldade na comunhão com crentes de outras igrejas. Vocês já viram isso? Geralmente, o problema da dificuldade é que os crentes das demais igrejas creem no evangelho puro, salvação pela fé em Cristo Jesus. Esses grupos falam de Jesus, de fé, mas eles têm todo o seu regramento moral interno para que a pessoa seja salva. Então eles são ensinados, você não pode se misturar, tá? Você não pode visitar uma igreja, você não pode participar com uma pessoa que crê e confia em Jesus Cristo, porque, sabe, lá não tem isso. Nós fazemos isso, nós guardamos tal dia, nós agimos dessa maneira, nós fazemos isso. Quando você tem lei, você anula a fé, você cancela a promessa. Isso é a marca típica de seita. Marca típica. Fala de promessa, fala de salvação, fala de fé em Jesus Cristo, mas anula na prática por causa da lei. Cria separação. Não há como. Então o ensino da Escritura é, você quer se tornar herdeiro do mundo com Abraão? Herdeiro do mundo, salvo pleno quando Jesus Cristo voltar? Você quer ter essa condição, essa bênção? Você precisa confiar em Jesus Cristo somente como Senhor e Salvador. Justificação é pela fé. Você precisa deixar todo o apego a qualquer tipo de regra e receber Cristo como seu único e Salvador. Esse é o evangelho que a gente prega. Esse é o evangelho que a gente tem que sustentar.